E aí, pessoal, tudo bem? Vocês lembram que ontem a gente falou do... Todo dia tem um Joãozinho chegando a inspetora de alguma coisa, dando risada, ligando a câmera. É... Vamos... E lembra que eu falei que assim, a sujeira, né? A seita bolsonarista, ela tá em três pilares. Então tem a mídia tradicional, tem os grupos de WhatsApp e tem o presidente. Como que elas se relacionam? A mídia tradicional vai dar uma notícia, os grupos de WhatsApp vão exponenciar isso até onde eles puderem para a coisa ficar o mais absurdo possível, e aí dentro da loucura, da insanidade deles, vai ter um pronunciamento do presidente. Inclusive esses grupos de WhatsApp estão carentes do capitão, que vai jogar um apito de cachorro que vai fazer eles entenderem que é isso mesmo. Que existe um segredo e um conhecimento superior que todo mundo ali compartilha. Então, cada pessoa que faz parte daquele grupo de WhatsApp, ele é extremamente precioso para a defesa do país e para garantir a democracia. E o Bolsonaro, ele não pode falar porque tá todo mundo de olho nele, querendo prender ele, então ele tá limitado ali, ele não pode falar. Mas no meio do discurso, ele dá uns apitos de cachorro ali, e aí todo mundo bate palma e fala, tá vendo? É isso que ele quer que a gente faça mesmo. Essa insanidade. Aí, o Lula, ele inaugurou isso, né? Essa cooptação das ex-celebridades. Como que é o nome daquela menina que fez O Rei do Gado e que depois virou atriz pornô e se arrependeu e deprimiu? E eu não tô querendo expor e humilhar a história de uma pessoa, não tem preconceito nenhum com mulher que faz filme pornô. Longe de mim querer julgar moralmente uma mulher por um trabalho que ela decidiu fazer. Mas vida de celebridade é meio dura, porque você se acostuma a ganhar muito e de repente você não ganha mais nada, porque você não renova o contrato, você não tem emprego. Mas você tem a fama, só que essa fama você não consegue transformar em dinheiro do nada. Não é porque todo mundo te conhece que você vai chamar as pessoas num teatro e o teatro vai lotar. Então essas ex-celebridades, elas ficam muito fragilizadas. Então Fius, Augusto Nunes, eles já foram brilhantes jornalistas de grandes agências de notícia. E as celebridades foram parar onde pararam, porque a recompensa, o estímulo ali, deve ter sido muito grande. E o Alexandre Garcia, você pensa que ele apoia o Bolsonaro? Não, ele quer dinheiro. Ele quer todos os inscritos e todo o patrocínio e toda a propaganda que ele consegue. E aí você vê a desonestidade intelectual, e hoje eu postei, assiste esse vídeo com uma professora de português de quinta série. E reflita sobre essas falas e veja os comentários. Isso daqui é muito importante para a gente saber o risco que a gente corre de ser enganado, ou então de ousar confrontar aqueles que foram enganados, porque de repente você fala sobre alguma coisa do seu pensamento político e é como se você tivesse chegado numa igreja na Pentecostal e dito que Jesus é filho de José. Pronto, vão te crucificar, vão te matar. É o que está acontecendo num monte de cidades aí. O que esse cara fala? Um dia depois que o Supremo confirmou a decisão do ministro Barroso de rever decisões judiciais quando a propriedade é invadida, a decisão judicial é de reintegração de posse. Aí vem o oficial de justiça e manda os invasores saírem da propriedade legítima. Tá, então o que a gente tem? Não teve apresentação dessa matéria, simplesmente, lembra o Joãozinho xingando e ligando a câmera? Então ele vem aqui e fala assim, então, o Barroso ele mandou rever uma decisão judicial. Isso é conceitual ou processual? Porque conceitual é o conceito que vale para tudo, e processual é um dos processos. Então, quando ele fala, vamos rever uma reintegração de posse aí para ver o que é, o cara emenda com um baita silogismo que não tem cabimento. O que é silogismo que a população brasileira não tem condições de se defender? É quando você parte de duas premissas verdadeiras e chega a uma conclusão falsa. Tem bolacha de água e sal. O mar é de água e sal, então o mar é um biscoitão. Aí você fala, porra, Fausto, para de ser retardado, de fazer piada ruim. Mas o que o bolsonarismo faz é isso. Barroso mandou rever um caso de reintegração de posse. Então, pera, o que isso significa? E o ministro Barroso sugere que se revise isso. E o Supremo já aprovou. Mas o mesmo artigo 5º da Constituição diz lá na sua cabeça, põe na mesma linha o direito de propriedade, direito à vida, direito de liberdade, está na mesma linha. É bom que a gente lembre disso. Olha que engraçado, né?
Pô, se o artigo 5º ele fala da propriedade, é o mesmo artigo que fala da vida e é o mesmo artigo que fala... Então, pera, acabou... Barroso acabou com a propriedade privada, então agora pode matar também. O que é isso? É o Joãozinho xingando a professora. Aí o Barroso, ele vai falar, você está enganando pessoas, você está mentindo e você está desorientando pessoas contra o STF. Em outras palavras, a inspetora vai falar, você está mentindo, os alunos estão querendo me bater, sendo que eu não estou fazendo nada de errado. E aí o que vai acontecer no dia seguinte, nas redes bolsonaristas? Não temos direito à liberdade de expressão. Porque a gente fala a verdade, a gente acusa, a gente quer que todo mundo saiba a verdade, é o que ele faz. E aí mostra o recorte da decisão do STF. Aí a sua tia, o seu cunhado, eles vão pra rua pedir ajuda do exército, porque eles não têm direito de liberdade de expressão, porque o comunismo chegou e acabou com o direito de propriedade privada. Então o que você tem nos protestos bolsonaristas hoje? Aquele monte de velho, véia, que levaram a vida inteira para comprar 2 casas, mora em uma, a outra tá alugada para pagar o plano de saúde. Esses caras estão com medo de perder a segunda casa, estão lá se jogando na frente caminhando. Esse tipo de mentira precisa ser criminalizado. Isso aqui precisa acabar. Precisa acabar. Vamos ver o que mais tem. Então, e aí teve isso também. Agora você pode protestar, só que você não pode falar o nome do Bolsonaro mais. Então, os nossos protestos, eles têm que estar completamente separados do nome do Bolsonaro, porque senão vai sujar para ele. Então, agora... E também, assim, a gente vai pedir intervenção militar, mas sem mencionar o exército. Não pode colocar nas faixas mais intervenção militar. Então, agora é salva nós, exército. Agora é você sabe quem. You know who. Nós estamos com você. E aí eu fico aqui querendo dizer que eu odeio o Lula, que eu não gosto do cara, que a gente tem que fazer oposição a ele, que a gente tem que tomar cuidado com o que esse cara vai fazer com o nosso país. E aí o que eu faço? Eu sou confundido com adorador de pneu, aí fica difícil. Então a gente precisa deixar de lado essa animosidade toda e falar, não, o que é que está acontecendo de relevante que a gente deve se preocupar. Uma coisa que a gente deve se preocupar é isso daqui, outra coisa que a gente deve se preocupar são as emendas do relator, e outra coisa que a gente deve se preocupar é essa Selic, a 13,75, que não cai, embora a gente tenha deflação praticamente nos últimos 3 meses. Isso é outro assunto gravíssimo que a gente precisa conversar. Teve mais algum post interessante hoje? Tem isso daqui. Nossa, eu virei o chatão das redes sociais mesmo, né, cara? Eu entendo que vocês queiram se desinscrever do canal e parar de me seguir no Facebook também. Quando te perguntarem por que o direito à liberdade não pode incluir o discurso de ódio, mostra alguma coisa parecida com isso daqui, porque a internet está cheia disso daqui. A grande parte da população não consegue não desumanizar outra a partir de estímulos de discurso de ódio. E a lei deve pensar em como proteger as vítimas dessas pessoas que se deixam levar por discurso de ódio e que cometem atrocidades achando que estão lutando pelo país. O que está acontecendo em Gravataí, Rio Grande do Sul? Estão colocando adesivos petistas na frente de estabelecimentos de pessoas que não votaram no Bolsonaro. Isso é bom para a cidade? Não. Isso faz bem para a economia da cidade? Muito pelo contrário. Porque você vai favorecer empresários bolsonaristas que não vendem tão barato um produto tão bom quanto. E aí você cria distorções no mercado ali e vai prejudicando a vida de todo mundo. Não é só o cara que vende no estabelecimento petista. É o outro que começa a ganhar do petista sem ter competência para isso. Aí toda a economia de Gravataí fica prejudicada. E esse negócio aqui, ele pode sair pela culatra também, né? Porque pessoas que compram alguma coisa de Gravataí podem falar, mano, desses caras aí eu não quero mais. É uma coisa a se pensar. Por que você não pode deixar discurso de ódio rolar solto? Porque acontece esse tipo de coisa, um grupo desumaniza o outro e começa a querer aniquilar. A gente não pode deixar esses discursos chegarem nisso. Não se trata de controlar a liberdade de expressão. Trata-se de dimensionar, de prever o risco e evitar a catástrofe. Isso é muito importante. Isso
Isso o monarca precisava aprender, com esse negócio de que eu devia poder defender tudo e falar com a coisa que eu penso. O problema é que quando o monarca fala o que ele pensa, ele encontra um monte de imbecil em Gravataí que acredita no que ele fala. E aí? Quantas pessoas vão morrer por causa disso? E se a gente tem condições de escrever uma lei para transformar a sociedade num lugar em que o monarca não possa falar e com isso salvar a vida dessas pessoas, a gente não deveria fazer, só para o monarca ter o prazer de falar a merda que ele quiser? Eu não concordo com isso. Não creio que eu seja dona da verdade e que a minha opinião deve ser respeitada, mas eu quero fazer parte desse debate. Aí o meu voto é contra a permissão desse tipo de discurso de ódio e esse tipo de segregação, porque eu já vi muita merda feia acontecer, cara, por causa disso. Eu tô deprimido aqui porque eu fiquei o ano inteiro vendo isso acontecer nos livros e agora eu tô vendo o vídeo. Por quê? Porque estudando o bolsonarismo, eu fiquei o ano inteiro achando que isso ia acontecer mesmo e agora eu tô vendo coisas que não me surpreendem porque eu sabia que isso era possível, mas dá um desgosto desgraçado de ver acontecendo. A gente ficou quieto o ano inteiro e agora a gente tem material. Agora não é especulação do tipo, eu tô seguindo os canais aí que os caras podem fazer alguma coisa séria. Os caras já fizeram coisas sérias. Então se a gente não começar a refletir, a conversar e a tentar podar os riscos, as consequências de tudo isso que está acontecendo, melhor pra gente. A gente vai estar colaborando com a construção do mundo melhor para todo mundo. Não se trata de odiar bolsonaristas. Trata de mostrar para eles o quanto eles estão descompensados, o quanto eles estão precisando de um abraço e o quanto eles precisam parar com isso, porque tá feio. Tá bem feio.